Olá, seja bem-vindo ao IEB Jovem. Essa aqui é a sua casa e essa é a nossa nova maneira de fazer culto. Nós queremos convidar você a, junto conosco, celebrarmos a vida que temos no Senhor e o que Ele tem nos dado. O Senhor é bom e continua perfeito em todos os seus caminhos. Esse é um tempo de nos alegrarmos nele. Esse é um tempo de adorarmos ao Senhor. Então vem junto conosco, vamos louvar ao Senhor. Seja bem-vindo à IEB Jovem. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder sempre, amém. Te damos honra, Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, Te damos honra, Te damos glória. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar.
todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Profundas no coração, profundas no coração, profundas no coração. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Venha sobre nós, Senhor. Na manhã mais graciosa, eu ouvi a tua voz a conceder-me salvação. Mar de esperança, fonte inesgotável, a tua graça e o teu perdão. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem. Eu me prostro ante a ti nesse dia também. Tomas o mundo em tuas mãos e reinas compassivamente. Teu
reino é feito de amor. Deus tão majestoso, és um Pai tão paciente, brilha em mim teu resplendor. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão, te ofereço meu louvor. Levanto a ti as minhas mãos. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão, eu te ofereço meu louvor. Levanto a ti as minhas mãos. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem. Eu me prostro ante a ti nesse dia também, e eu me prostro ante a ti nesse dia também, e eu me prostro ante a ti nesse dia também. Olá, essa é mais uma mensagem da nossa série Deuses Falsos. A gente está pensando aí a respeito de alguns fenômenos na vida humana que podem se tornar, em vez de bênçãos, em ídolos na nossa vida. E hoje eu quero convidar você a pensar um pouquinho a respeito de dinheiro, como dinheiro e bens podem se tornar algo tão danoso, algo diante do que a gente pode se prostrar, mesmo dizendo, mesmo pensando que não está fazendo isso. Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo aí, em 2 Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo 7. Tem uma história que eu gosto muito de pensar a respeito dela, é a história daqueles que eu chamo de 4 heróis mortos. Vamos ler? Diz assim, 2 Reis, capítulo 7, verso 3, diz o seguinte: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos, nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Essa história me chama muito a atenção porque é como se pudesse, imaginar esses caras olhando pra gente hoje, esses 4 heróis mortos, olhando para a maneira como a gente vive hoje, a maneira como nós, muitas vezes, discípulos de Cristo, ou assim ditos discípulos de Cristo,
Como é que a gente se relaciona com as coisas desse mundo? Eu fico pensando na história desses caras, antes dessa história ser contada. O que é interessante é que a gente nem sabe o nome deles, a gente só sabe que eles são leprosos e eles estão assentados à porta da cidade. Por que eles estão à porta da cidade? Porque eles já estão separados do mundo dos vivos. Quando alguém no antigo Israel era diagnosticado com lepra, a consequência imediata era que essa pessoa era declarada imunda e a partir de então ela perdia contato com absolutamente tudo na vida que ela conhecia. Sua família, seu trabalho, seus bens, tudo lhe era tirado. Na verdade, essa pessoa era tirada de todas essas coisas, de todos esses meios sociais e era condenada a viver à margem da sociedade. Afinal de contas, lepra, à época, ou hanseníase, era uma doença incurável e que podia dizimar uma cidade inteira. A lei previa que alguém que fosse diagnosticado com lepra deveria ser extirpado, colocado para fora do acampamento e viveria assim por todos os seus dias ou então até ser declarada pura pelo sacerdote. E esses caras estão numa cidade estão sentados à porta da cidade. É importante entender o que está acontecendo. Os arameus vieram e cercaram a cidade de Samaria e agora tem gente se escondendo atrás dos muros da cidade, tentando sobreviver. A situação é caótica, é uma coisa horrorosa, depois vale a pena ler o texto. E os únicos caras fora do muro dessa cidade são esses 4 leprosos. Afinal de contas, eles estão lá porque não podem estar mais dentro. E aí, em determinado momento, um deles olha para o outro e fala: o que a gente está fazendo aqui? Afinal de contas, se a gente permanecer sentado aqui fora da cidade, bom, a gente vai morrer de fome, porque tem fome na cidade. Não tem comida nem para os vivos, ainda mais para nós mortos. Afinal de contas, um leproso já era considerado alguém que estava completamente fora, destacado, isolado daquilo que ele chamava de vida anteriormente. Eles olham para si mesmos e falam: cara, o que a gente está fazendo aqui? Vamos ficar nessa inércia aqui? Se a gente não fizer nada, a gente vai morrer de qualquer jeito. Tem morte, tem fome na cidade, não tem comida para os vivos, não tem também para os mortos. Vamos fazer o seguinte, vamos nos lançar contra o acampamento dos inimigos. E eles dizem uma frase muito interessante, na NVI, eles falam uma coisa muito interessante aí no verso 4, o final do verso 4 diz assim: vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Em outras versões diz: se nos matarem, simplesmente morreremos. Eu fiquei pensando nessa fala deles, poxa, quem é que diante da morte fala um negócio desse? Quem é que olha para o rosto da morte e diz assim: olha, se deixarem a gente viver, beleza, mas se a gente for morto, se decidirem nos matar, nós simplesmente morreremos. Sabe quem é que consegue falar um negócio desse diante da face da própria morte? Quem já está morto. Quem já entendeu que não pertence mais a esse mundo, quem já perdeu tudo que tinha. Enfim, esses caras têm essa feliz ideia, né? E se jogam, literalmente. A expressão original é dar contra, se atirarem contra o acampamento dos inimigos. E assim eles fazem. E para grande surpresa deles, o que eles acham é um acampamento totalmente abandonado. Eles olham ao redor, esperando uma flecha atravessar-lhes o peito, mas nada acontece. E aí, pasmos, eles descobrem que de fato o acampamento está deserto, não tem mais ninguém e sobrou muita coisa para trás. Os arameus fugiram sem levar nada. Imagina os banquetes que estavam ali prontos nas tendas dos generais, nas tendas dos oficiais do exército, está tudo pronto ali. De igual maneira, ouro, prata, roupas, armas, cavalaria, tudo à mercê desses 4 heróis. E aí, obviamente, como eles ainda não perceberam aquilo que lhes toma conta da vida ou da morte, eles começam a agir como quem vive. Eles comem, bebem, matam a sua sede e sua fome e logo em seguida o que eles fazem? Começam a amealhar, eles começam a saquear as tendas, vão aqui e ali e escondem para si ouro, prata e roupas. Não satisfeitos com isso, eles voltam ao acampamento e continuam a fazer essa pilhagem. Imagina o acampamento inteiro à mercê de 4 homens. E de repente, eu acho maravilhosa essa fala deles, eles chegam à conclusão de que não é certo fazer aquilo. O verso 9 diz: disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente
contar tudo no palácio do rei. O que eu acho interessante é que no meio do caminho eles percebem que não somente era errado fazer aquilo que eles estavam fazendo, guardando para si, né, aqueles bens, como a realidade a respeito da vida deles finalmente toma conta da mente deles. O que a gente está fazendo não faz o menor sentido, porque afinal de contas o ouro e a prata e as roupas, os bens que são tocados por um leproso não tem valor no mundo daqueles que não são leprosos. Tudo em que o leproso toca fica imundo, de modo que aquele tesouro pode até ter valor, mas não para eles, porque afinal de contas os vivos não tocam naquilo que é dos mortos. Eles então percebem o erro e dizem: o que a gente está fazendo não é bom, porque afinal de contas tem gente morrendo na cidade e nós aqui fazemos aquilo que não nos cabe mais fazer, porque afinal de contas esse tipo de riqueza não pertence mais a eles. É impressionante o paralelo que isso, para mim, estabelece entre a vida desses caras e a maneira como nós vivemos hoje. Nós andamos muitas vezes, né, infelizmente, muitos discípulos de Cristo hoje vivem a vida como se estivessem vivos ainda. Nós passamos anos da nossa vida saqueando tendas, escondendo ouro, prata, correndo atrás de bens e riquezas deste mundo, desta vida, desenhando a nossa carreira, o nosso futuro, planejando os nossos próximos anos em função das riquezas deste mundo, em função de coisas que já não servem mais para nós. Porque não foi Paulo que disse que nós estávamos, nós não deveríamos repetir as palavras de Paulo, que disse que estava crucificado com Cristo? Não é isso que o batismo simboliza, o fato de termos morrido para esse mundo e ressuscitado para Deus e seu reino? Como então podemos continuar a viver como se estivéssemos vivos para esse mundo? Como então podemos continuar a correr atrás de riquezas que só servem para quem ainda está vivo nesse mundo? Afinal de contas, preste muita atenção. Se você e eu, como diz a música, né, avistamos uma terra feliz onde iremos para sempre morar, se Jesus nos prometeu que viria e nos levaria para morar onde Ele mora, né, na casa do Pai dele, onde há muitas moradas, por que nós temos vivido como vivos nesse mundo, sendo que já estamos mortos e crucificados com Cristo? Por que você faria escolhas desse tipo na sua vida? Por que você escolheria o curso de faculdade que você faria? Por que você escolheria uma profissão cujo objetivo maior é simplesmente manter você vivo nessa terra que na verdade é a terra das suas peregrinações, não é a sua pátria? Tem uma razão para isso. Quando nós fazemos uma escolha que não faz o menor sentido, muito provavelmente essa escolha retrata o fato de que alguma coisa nos controla. Alguém que não o Senhor está fazendo com que a gente tome decisões que não fazem o menor sentido no reino que há de vir e que nunca vai passar. Obviamente, não tenho como falar tudo que há sobre dinheiro, ainda mais numa pregação, ainda mais numa conversa como essa. Mas eu quero te dar uma boa notícia e uma dica, uma sugestão para que você escape da idolatria ao dinheiro que domina essa nossa geração. Primeiro, a boa notícia, e essa eu aprendi com a Andrea Vargas. Certa vez a gente estava numa aula, num curso que ela estava dando sobre ídolos do coração, e ela falou uma coisa muito interessante. Depois de termos falado, sermos esmagados pela idolatria, que domina o coração do ser humano, muitas vezes, mesmo dos crentes, ela disse: a boa notícia é que ídolos não existem. E eu fiquei desesperado. Falei: peraí, como assim? Você me dá uma aula a respeito de ídolos e no final dela vem me dizer que ídolos não existem? Exatamente. Porque afinal de contas, o que são ídolos senão deuses falsos criados pelos seres humanos para suprir a necessidade de adoração que cada homem, cada mulher tem no seu coração? Ídolos, na verdade, são falsos deuses que, portanto, não existem, afinal de contas, só existe um Deus verdadeiro. São falsos deuses criados pela mente e pelo coração humano e estabelecidos como senhores ou da nossa vida ou de parte dela. No nosso caso, Cristo é o nosso dono. O problema é que
Existem altares no nosso coração que ainda permanecem rendidos a um ídolo, seja ao sexo, seja ao dinheiro, ao poder, seja a comida, a ira, a própria família, a profissão, as ambições, enfim, a ansiedade, enfim. Calvino disse, né, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E infelizmente, o dinheiro é um dos ídolos mais sorrateiros que existem, porque afinal de contas, a maioria de nós não tem a menor noção de que é ganancioso. Todas as vezes em que a gente milita em causa própria e tenta acumular dinheiro em vez de rendê-lo ao Senhor, para que o Senhor nos diga o que fazer com ele, todas as vezes em que nós colocamos no dinheiro a nossa esperança, a nossa segurança, todas as vezes em que a gente planeja a vida para alcançar a estabilidade falsamente prometida pelo dinheiro, nós até podemos nos chamar de crentes, de evangélicos, mas a verdade é que nós podemos estar cometendo idolatria como qualquer outro pagão por aí. A boa notícia, então, meu irmão, minha irmã, é que o ídolo não existe. Foi você e eu que o criamos. Por que essa é uma boa notícia? Porque se Jesus é capaz de destruir coisas que de fato existem, quanto mais Ele não é capaz de te libertar daquilo que você mesmo criou? Perceba que em mais de 60% ou quase 60% das suas parábolas, Jesus se refere a dinheiro, a posses, a bens de alguma maneira. E é interessante que várias vezes Jesus se refere ao dinheiro como uma entidade. Existe até um falso Deus para isso, né, chamado Mamon. O que é Mamon senão uma falsa deidade, um falso ente que o ser humano criou para preencher a sua necessidade de adoração? Essa é a boa notícia. Por mais assustadora que seja a sua ganância, por mais flagrante que seja a sua cobiça, por mais assustador, por mais gigantesco que possa parecer o seu ídolo, o dinheiro, ele é uma falsa deidade que pode ser facilmente destronado, destruído pelo verdadeiro Rei dos Reis, pelo verdadeiro Deus, Jesus de Nazaré. Bom, eu falei que eu tinha uma sugestão e eu não estou pregando para você, eu estou compartilhando das minhas próprias angústias. Se você e eu quisermos nos livrar da tentação de erigir um falso Deus sobre o nosso coração, nesse aspecto financeiro, monetário, o dinheiro, os bens, a segurança, a falsa segurança prometida por essas coisas, a primeira coisa que você pode fazer, deve fazer, é revisitar aquilo que a palavra de Deus tem a dizer a seu respeito e reconhecer que, assim como a Bíblia diz, você e eu estamos mortos para esse mundo. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora nós estamos vivos no reino eterno e, portanto, mortos para esse mundo. O que quer dizer que você não precisa viver se preocupando com o seu futuro. Cada um dos seus dias já está bem definido. Davi disse que nenhum dos meus dias te foi oculto. Cada um deles foi escrito no teu livro. Deus não há de ser pego de surpresa por crises financeiras. Deus não há de ser pego de surpresa pela quebra total de países inteiros ou do sistema econômico mundial. Não, Deus está acima de tudo isso. Mais do que ter todas as jazidas de ouro e prata que jamais serão descobertas, Deus é o seu Pai. E Jesus de Nazaré, aquele cujas palavras e promessas jamais falham, disse que, poxa, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará coisas, ou lhes dará coisas boas a quem lhes pedir. Talvez você e eu tenhamos que aprender a simplicidade novamente. Reconhecer que, como os 4 leprosos, nós estamos mortos. E que qualquer coisa na qual a nossa mão tocar nesse mundo, quaisquer bens que nós conseguimos agregar nesse mundo, não vale, simplesmente não tem nenhum valor na pátria que está por vir. Jesus te mandou e me mandou a juntar tesouros no céu. E a negativa é verdadeira, não ajunteis para vós tesouro na terra. Isso não quer dizer que você tenha que ser irresponsável em relação às suas finanças, irresponsável em relação ao seu futuro. Não, ao contrário. A palavra de Deus nos diz como viver de maneira equilibrada. Provérbios, Eclesiastes, o próprio Evangelho nos fala sobre como nós devemos gerir os nossos dons, nossos talentos, nossos bens, nosso dinheiro.
nós não estamos falando aqui de uma religião que propaga a alienação de tudo aquilo que é mundano, não. Ao contrário, Jesus disse, eu não os tiro do mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Entenda, você vai ter duas escolhas em relação ao dinheiro. Ou demonizá-lo, como infelizmente muita gente faz, ou então dominá-lo para submetê-lo ao senhorio de Cristo, para que quer você tenha muito, quer você tenha pouco dinheiro, isso não faça a menor diferença, porque o que importa não é quanto tem na sua conta bancária, o que importa é onde está o seu coração. E é a isso que eu quero te convidar nesse momento em que você está assistindo esse vídeo. Onde é que está o seu coração? Porque onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Em função do que você está vivendo? Como é que você está usando a profissão, os dons, os talentos, as habilidades que Deus te deu? Para quê? Será que é para se manter dignamente? Isso é certo? Isso é correto diante daquilo que Deus nos mandou fazer? Ou será que a sua profissão tem se tornado um veículo de idolatria? Um veículo de alcance da sua dependência de algo que não pode te dar a segurança que você espera, o dinheiro. Você está morto para este mundo, mas vivo para sempre para o reino e no reino que jamais passará. A minha oração é que você tenha a decência, que você tenha a presença de mente, a sanidade de aprender com esses 4 heróis mortos. Eles já estão mortos. E é curioso que quem salva a cidade da morte são justamente os 4 que já estão mortos. Interessante é que a gente nem sequer sabe o nome deles, mas a gente sabe que o testemunho deles, o reconhecimento de quem eles eram e o que eles fizeram, salvaram a vida de quem estava lutando para permanecer vivo. Nós não sabemos o nome deles porque heróis mortos não contam suas próprias histórias, não é verdade? Um grande evangelista disse certa vez, pregue o evangelho, morra e seja esquecido. A minha esperança é que você, como discípulo de Cristo, não permita que seus dons, talentos, te levem a se prostrar diante do dinheiro, diante dos bens, dos confortos ou dos cuidados dessa vida. Antes, que o Evangelho seja semente lançada no seu coração e que esse coração seja uma terra fértil, um solo fértil, que gere frutos para a eternidade, a 30, 60 e a 100 por um. Porque afinal de contas, não foi Ele que disse para que nós não ajuntássemos tesouro na terra, mas sim no céu? Que o Senhor te abençoe e te dê misericórdia e graça para vencer diariamente a tentação de fazer do dinheiro um ídolo, em lugar de servir ao Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, aquele que, pelo seu sangue, nos comprou para o seu Deus e Pai. Deixe-me orar por você, orar por nós, na verdade. Pai, nós reconhecemos que esse mundo tem sido muito eficaz, ó Deus, em nos pregar um outro evangelho, o evangelho de um outro Deus, um falso Deus chamado Mamon. E nós temos reconhecido, Senhor, que ao longo desses últimos anos, sobretudo no Brasil, nós, tua igreja, temos nos prostrado, Senhor, vergonhosamente, nos prostituído, Senhor, com a paixão pelo dinheiro, o amor pelas riquezas. E, Senhor, como isso tem nos custado caro. Tem nos custado caro como igreja, tem nos custado caro como servos do Senhor, porque, afinal de contas, a gente não tem mais autoridade para dizer não temos ouro ou prata, porque nós sim temos ouro e prata até demais. E talvez por causa disso a gente não tenha tido autoridade para dizer ao coxo, levanta-te e anda. Senhor, nós pedimos perdão, eu peço perdão. Por tantas vezes, ó Senhor, em que a minha esperança foi colocada sobre aquilo que a traça e a ferrugem corrói, sobre aquilo que o ladrão mina e rouba. Eu te peço perdão e peço que em nome de Jesus o Senhor abale na minha vida, abale na nossa vida tudo aquilo que pode ser abalado, tudo aquilo que não tem peso de eternidade, Senhor, seja destituído, destruído na nossa vida.
E Pai, se a gente tem servido Mamon sem saber, nós pedimos, livra-nos, derruba ídolos de materialismo, ídolos, ó Deus, que nos façam amar o dinheiro, que nos façam, Senhor, amar a nossa profissão como um meio de segurança, como um meio de estabilidade, quando na verdade o Senhor não nos criou para a estabilidade, o Senhor nos criou para a dependência. Livra-nos, ó Deus, nós reconhecemos isso, e mesmo que ídolos não existam, essas falácias têm sido tantas vezes mais fortes do que nós. Então nós pedimos, Senhor Jesus, destrona-as do nosso coração. Ajusta a nossa visão, ajusta, Senhor, a nossa cosmovisão. Que os nossos olhos estejam postos em Jesus Cristo, que a nossa vida esteja, Senhor, sendo vivida no caminho, segundo Ele nos mandou fazer. E, sobretudo, que a nossa esperança esteja no Senhor e na eternidade, no reino que está por vir. Dá-nos desgosto, dá-nos desapego, dá-nos, ó Deus, enfado das riquezas desse mundo e dos cuidados dessa vida, que nós não sejamos a semente que é sufocada pelos espinhos, mas que nosso coração seja terra fértil, de modo que a tua semente, o teu evangelho, prospere e que a gente gere frutos para que o teu nome seja glorificado. Faz de nós, ó Deus, heróis mortos como esses 4 de Samaria, de modo que a gente ande pelo mundo, espalhando as boas novas para a salvação daqueles que ainda acham que estão vivos. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, triunfo, e que em nome de Jesus, Ele seja o seu verdadeiro Deus, que a sua vida seja um altar de adoração, que esse mundo possa ver as suas boas obras e glorificar a seu Pai que está no céu. Que Deus te abençoe. E aí, meu povo, nós tivemos mais uma mensagem, né, dessa série incrível que está sendo Deuses Falsos. E eu tô aqui para lembrar a todos vocês que semana que vem, próximo sábado, nós teremos o nosso último capítulo da nossa série de estudos Tetelestai. Então, seria muito bom tê-los conosco, né, discutir, para conversar, para nos encontrar mesmo que à distância. Então é isso, aguardamos vocês e Deus abençoe.